Pessoal, tudo bem? Para todos um super abraço e espero que todos estejam muito bem. Sempre muito agradecido com a presença de vocês neste canal e aproveito hoje para deixar mais uma informação que eu acho relevante, uma informação que vai ajudar vocês de alguma forma, né? Para poder tirar novas dúvidas. Então vamos lá, né? O que acontece, por exemplo, quando a pessoa ela começa a confundir os problemas que acontecem, ou ter dificuldades, ou ter confusões com uma massa que é feita, por exemplo, hoje. Hoje é dia tal, do mês tal, da estação tal. Né? Ele faz a massa fica perfeita, dá tudo certo e ele fica feliz. Né? Isso ou ele ou o seu pizzaiolo, tanto faz. Mas, de repente, passa essa estação, a gente entra numa outra estação e aí a pessoa faz a mesma receita e ela não sai igual, sai ruim. Aí a pessoa começa a questionar, pô, será que a farinha estava ruim? Será que o fermento não funcionou? Será que o problema é isso? Será que é aquilo? Né? E apesar dele queimar, né, os neurônios tentando encontrar o problema, ele não encontra de forma alguma. A única coisa que ele não percebeu, né, diga-se de passagem, é que quando ele preparou a massa em primeira instância, foi feito, né, numa determinada estação do ano, e agora ele está fazendo numa outra estação. Então ele não consegue perceber que quando nós falamos em produção de massas, a climatização, o clima que se experimenta é sumamente importante, é altamente relevante. Então, o que pode dar, por exemplo, né, de diferença quando você, por exemplo, está trabalhando com uma massa no verão, ou até mesmo na primavera, e quando você está trabalhando já no inverno, outono e inverno. Né? Nós temos uma temperatura mais alta e uma temperatura mais baixa, correto? Quando as temperaturas são boas, são temperaturas, promediamente falando, acima de 28 graus, são temperaturas que tudo vai facilitar para que o fermento que você coloca na sua massa dê, ou faça um trabalho e dê um resultado perfeito, ou melhora rapidamente nessa produtividade. Você vê que a massa cresce em forma rápida. E, obviamente, toda vez que um fermento está trabalhando, toda vez que ele trabalha, ele está criando gás carbônico. Ele come o açúcar existente na massa ou existente nos carboidratos da massa para poder, então, produzir gás carbônico. Esse gás carbônico deve ficar retido na rede de glúten, né, que a farinha de trigo é a única que possui essa rede para que o gás carbônico fique retido nela. Então isso produz expansão, né? Vai produzir crescimento na massa. O que acontece é que quando você está no inverno, né, infelizmente o fermento não trabalha. Por isso que muita gente se engana quando fala longa fermentação. Né? Não existe longa fermentação. Não. O fermento ou ele trabalha ou ele não trabalha. Né? Quando eu não estou precisando que o fermento trabalhe, nós chamamos então de longa maturação, que é um outro processo. E quando eu quero a fermentação, não existe longa. O fermento, ele trabalha, uma vez que ele está na temperatura correta, na temperatura ideal, ele trabalha rapidamente. Coisa de 2 horas a 30 graus, sua massa ela já grudou uma na outra, ela já dobrou de tamanho. Então fica bem claro a gente, né, entender aqui que quando nós estamos no inverno, é preciso, então, ou dar mais tempo, fazer a massa com mais antecipação e dar mais tempo para o fermento poder trabalhar, já que ele vai levar um tempo, ele não gosta de frio, ele vai levar um tempo para poder criar esse gás carbônico. Ou também o que se pode fazer é incentivar o trabalho do fermento, é dar para ele, né, as condições climáticas para ele trabalhar dentro do espaço que ele precisa, né? Que seria a climatização correta. Então, o que se pode ser feito? Você pode criar pequenos ambientes, ou podemos chamar de câmaras, utilizando, por exemplo, né, um ar-condicionado, que você deixa a climatização desse pequeno quarto com
28 até 30 graus, para o fermento trabalhar rápido, como se estivesse trabalhando no verão, tá? Ou aumentar a quantidade de fermento para que ele potencialize com maior força e aquecer a água. Entendeu? Esses são os dois temas que podem ser feitos para você ter o que então uma resposta rápida e ter um resultado no inverno tão bom quanto você tem no verão. Agora, olha o que acontece, os erros, né, que são comuns acontecer. Muitas pizzarias, eu diria que quase que todas as pizzarias, quando preparam uma massa, eles preparam, deixam a massa descansar, supondo que seja no verão, tá? Deu 2 horas, já está na hora de você começar a abrir disco para montar uma pizza e levar ao forno. Agora vejam vocês uma coisa, né? Vamos entender primeiro o que o fermento faz. Qual é o trabalho que o fermento faz? E por que você coloca o fermento na massa? Né? A responsabilidade do fermento é criar gás carbônico. Uma vez que ele cria o gás carbônico, ele produz uma massa de qualidade. Vejam vocês que em panificação, no que diz respeito ao trabalho de um padeiro numa padaria, quando ele prepara uma massa, ele vai passar essa massa em algumas máquinas, né, para poder criar os pãezinhos. Esses pãezinhos vão para uma estufa para poder crescer, seria a primeira etapa do descanso, e depois vem a segunda etapa. Né? Por que eles fazem isso? Né? Porque o pãozinho é um tipo de alimento que o padeiro não precisa, depois que a massa cresceu, passar no cilindro. Por quê? Porque se ele passar no cilindro, você não vai ter um pão, você vai ter uma pizza, concorda? Então, quando ele pega esse pão e viu que o pão cresceu em primeira instância, depois ele vai dar um corte no pão, para poder fazer aquele corte do pão francês, e deixa uma vez mais a massa descansando já numa climatizadora, que é para ele expandir bem o fermento, jogar dentro da rede de glúten do pão todo o gás carbônico que ele ainda pode criar, porque não é para sempre. Ele tem um tempo para criar. Depois que ele criou tudo, acabou, não tem mais gás carbônico. Então, o padeiro, né, conscientemente, ele sabe que ele tem que aproveitar todo o gás carbônico. Agora, imagina numa pizzaria que a pessoa deixa a massa descansar só porque as bolinhas cresceram. Ó, agora já dá para abrir, a bolinha está no ponto. Ele vai e abre, seja no rolo, seja na mão, ou seja até mesmo num cilindro laminador, ou uma máquina de abrir massa. Ora, na hora que ele faz esse procedimento, ele joga fora todo o trabalho que o fermento fez. Literalmente, vai tudo embora. Então, essa massa que perdeu o gás carbônico ficou uma massa pobre. Ela vai entrar no forno, ela não vai crescer, ela não vai ficar uma massa que vai expandir borda, ela não vai ter o centro dela mais grossinho. Tanto que você vai levar essa pizza no forno, vai tirar, ela vai estar mole dentro da caixa, toda molhada no meio. Então tudo isso acontece por quê? Porque se você abrir o disco de pizza, né, e não deixou ela descansar pela segunda vez, ou dar um segundo descanso, que é para o fermento aproveitar então, né, ele já aproveitou 50% das balas que ele tinha para produzir gás carbônico. Ele tem mais 50% para produzir. Então esse 50% tem que ser usado agora no segundo descanso. E para fazer esse segundo descanso, é necessário que você abra o disco, repouse o disco em cima de uma tela que tem que ser minimamente 5 centímetros maior do que a massa que você vai estar trabalhando, e então deixa ela descansar mais uns 40 minutos, 40, 50, tudo vai depender do clima. Você tem que olhar para a massa, você tem que ver que ela está crescendo como se estivesse crescendo também uma bolinha. Então ela vai encher de bolha, tá? E nesse momento é que você vai então poder usar a massa para ter o quê? Uma resposta realmente bem feita do fermento que você colocou na massa. Mas se você não faz isso, vai ficar uma massa solada, que é o que acontece com a maioria das pizzas que vocês comem por aí, e é por isso que as pessoas comem a pizza e ficam rotando azedo. Por quê? Porque é uma massa que ficou mal assada e ainda existe um percentual de 25 para 30% de fermento vivo, tá? Que já não consegue criar um gás carbônico potente para poder expandir a rede de glúten, mas consegue criar bastante gases dentro do seu estômago. Então você acaba comendo essa pizza que estava com a massa encruada, meia crua, o fermento entra no seu estômago, encontra um campo legítimo, positivo, para ele criar
mais gás carbônico, já que dentro, né, do seu sistema digestivo está cheio de tudo aquilo que ele precisa, além dele, como micro-organismo, se combinar com outros micro-organismos que estão dentro do teu aparelho digestivo. Por isso que a pessoa fica rotando, né, que não é legal isso, né, aquele arroto azedo. Tá bom? Então, queria tirar essas dúvidas e falar para vocês, porque creio eu, né, que tudo aquilo que a gente pode passar para os seguidores deste canal, que tem uma pizzaria, que quer realmente oferecer o melhor para os seus clientes, né, e melhorar os seus conceitos, né, isso se faz realmente importante e você só tem a ganhar, tá bem? Um abraço então para todos, fiquem com Deus.